E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise do penúltimo episódio, o 8º episódio da temporada de Watchmen. Vamos ver o que eu achei e bora pra análise! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui, se inscreva no canal, é sério, é muito importante, ajuda demais a gente chegar aí ao alto e avante e infinito e além. Então baixa um pouquinho, se inscreva no canal e já deixa o seu like, porque tanto o fato de você se inscrever quanto deixar o seu like ajuda demais na divulgação desse vídeo e desse canal lindo e maravilhoso. 8º episódio de Watchmen é um episódio basicamente dedicado a mais respostas e ao Dr. Manhattan, meu querido. Moleque. Porque depois da revelação do episódio passado, meu velho, não tinha muito como ser diferente, tá ligado? E já é a apresentação e o fim do Dr. Manhattan. Tipo, what? Como assim? Sério? Ele não pode clonar o corpo dele? Eu tô confuso. Calma. Por isso que eu acho que ele não morreu. Tá bom? A gente começa o episódio provavelmente ali entre 2008 e 2009 com isso no tempo da série, né? No nosso tempo atual, com o Dr. Manhattan indo conhecer a Angela Abar lá em Saigon, tá ligado? No Vietnã, trocando uma ideia com ela num bar. Chegando num dia de comemoração do próprio Dr. Manhattan, como a gente viu também no episódio passado, ela tá sozinha num bar, solitária, já é uma policial, tá ligado? Conseguiu vencer na vida, digamos assim, e tá lá celebrando o dia do Dr. Manhattan e da vitória dos Estados Unidos sobre o Vietnã, né? Enfim, e ele chega, ele fala assim, posso sentar aqui com 2 copinhos de cerveja? Ele fala assim, vamos trocar uma ideia, eu queria conversar com você, e nananã, joga um papinho furado pra cima da Angela, aí ele fala que tá apaixonado por ela, aí fala, como assim, a gente acabou de se conhecer, tá ligado? E nananã, ele fala que é o Dr. Manhattan, obviamente ela não acredita porque tem um monte de gente de Dr. Manhattan, né, o dia do Dr. Manhattan, então tá todo mundo com as máscaras e coisa do tipo. E eles começam a conversar e trocar ideia, e papo vai, e papo vem, e toda a ideia do bar está acontecendo enquanto todas as outras coisas que a gente presenciou na série e que o Dr. Manhattan presencia na vida estão acontecendo ao mesmo tempo. Como ele mesmo diz, ele presencia o tempo de maneira diferente, tá ligado? O que é interessante pra caralho e confuso pra caramba, né? Primeiro ele explica que ele tá conversando com ela ali, mas ele sabe que os pais, que ele tá celebrando, infelizmente, o dia da morte dos pais dela, tá ligado? E aí ela pergunta, como é que você sabe sobre meus pais? Ela fala assim, você que me contou. Aí ela fala, só não contou ainda. Como é que você sabe que eu moro em Tulsa, né? Ou que meus pais são de Tulsa, tipo, meus avós são de Tulsa, enfim. Porque você me contou, só não contou ainda, tá ligado? Então isso é muito louco. E ele vai jogando um verde e fala assim, não, então, a gente vai jantar amanhã, você vai vir jantar comigo amanhã. Fala assim, mas eu acabei de conhecer, eu não gosto do Dr. Manhattan. Por conta do Dr. Manhattan, um vietnamita ficou com raiva, virou controlador de marionetes, porque ele queria ter o controle sobre as coisas, tá ligado? E ele explodiu uma bomba e matou os meus pais, e por isso eu odeio o Dr. Manhattan. E o Dr. Manhattan, porque ela acusa ele, né, com toda a razão, de ter ficado gigante e matado um monte de vietnamitas, tá ligado? E ele fala que ele tava sendo o que os Estados Unidos, o que o povo achava que ele deveria ser e o que ele também achava que ele deveria ser, que era um deus, que era um herói, que era um soldado, tá ligado? Que isso significava alguma coisa. E ele matou um monte de gente inocente. Lembrando que pro Dr. Manhattan, o mesmo número de moléculas vivas, mesmo de uma pessoa, de um corpo vivo, de um corpo morto, pra ele é a mesma coisa. Então, ele não tem muito senso, desde que se tornou Dr. Manhattan, de humanidade, ou de se parecer se importar com a humanidade. Poucas pessoas conseguem ver em que momentos ele consegue se importar, ou ele se importa com a humanidade, tá ligado? Então, é sim estranho ele falar que ele se arrepende muito e tá tudo certo, mas na verdade é isso, ele se arrepende de ter feito aquele ato, tá ligado? Mas ele não pode mudar mais. E a gente vai vendo, cara, que dali ele teve uma gravação dele em Marte, então ele nunca esteve em Marte, e todo esse tempo ele passou criando vida na Europa. Na Europa, lua de Júpiter, tá ligado? Uma das luas de Júpiter, porque Júpiter tem lua pra caralho, descobri isso hoje, inclusive. E Júpiter tem lua pra caceta e ele tava lá.
passeando, criando vida. E aí você fala assim, nossa, deve ser um processo que durou todo esse tempo, né? Desde do fato da Lula de 1985, tá ligado? Da Lula gigante, até, sei lá, 2009, 2008, quando ele tá conversando com a Ângela. E não, na real, na real não, ele criou aquele mundo em 2 minutos. Ele fez tudo em 2 minutos. Ele criou vida, árvore, plantinha que virou árvore, criou rio, criou as pessoas, né? Aquele ser que parece um alienígena que de repente tá pronto, tá ligado? E ele deu esse dom da vida pra esse novo ser, que um ser mais cheio de bondade, que pensasse mais nos outros do que em si. E isso é interessante porque isso é um dos motivos que ele sai de lá depois. Ele passa anos cuidando do seu próprio povo, da sua própria criação, como se fosse Deus mesmo, tá ligado? E aí vai muito paralelo com Deus, com Deus do cristianismo, assim, sabe? E Jesus também, digamos. É engraçado porque ele constrói tudo à imagem daquela mansão que ele e o pai dele foram se refugiar depois da guerra, pessoas judias, tá ligado? Fugido da guerra, se refugiaram numa mansão, inclusive foi lá que ele conheceu o amor, que vê os donos da mansão transando, tá ligado? Depois eles conversam com ele e lá ele ganha uma Bíblia, né? E a Bíblia meio que conduz quase tudo que o Manhattan, o paralelo, pelo menos, que o Manhattan fez. Ele criou vida, ele deu vida ele criou Adão e Eva, tá ligado? Ele criou uma redoma, ele criou o paraíso, tudo que ele experimentou durante a infância dele naquela casa, naquela mansão, que é um lugar bem especial pra ele. Inclusive, quando ele termina de construir o seu paraíso, ele pega aquela mansão e coloca na Europa, na lua de Júpiter, tá ligado? É muito maneiro. E essa cena, ele construindo a parada, é fantástico. É só fantástico, tá ligado? E você vê como Manhattan, de fato, é um deus, né? Ele é poderoso num nível absurdo. E ele passou anos, pelo jeito, convivendo com as suas criações e coisa do tipo. Mas o que fez enjoar das suas criações foram que só serviam a ele. Eles não tinham aspirações próprias, eles não tinham vontade, eles não tinham desejos. E isso fez ele como ele abandonou a sua própria criação, tá ligado? E de longe fazendo um paralelo como Deus tivesse abandonado a nós, humanos, como um todo, tá ligado? E o paralelo de Jesus Cristo também, dele andando na água, quando ele desce pra terra, digamos agora, quando ele já vira o Calvin, né? Quando ele vira o Cal, e tipo, ele desce, ele conversa com o ser humano, ele fica próximo do ser humano pra aproximar Deus do homem, né? Sei lá, eu tô falando do meu jeito, tá, gente? Do meu entendimento aqui. Mas também pode ser considerado um paralelo. Então, é considerado, além de, obviamente, uma origem inspirada com o Superman, porque a série brincou com isso em vários momentos da temporada, tá ligado? Também com o cristianismo em si, como esse Deus todo que ele é. Mas enfim, e ele vai conversando com a Angela e ao mesmo tempo ele vai conversando com o Ozzy, tá ligado? O nosso querido doutor Ozymandias, que tá jogado lá na Antártida depois dele escolher o seu corpo, né? Finalmente escolheu o seu corpo com a Angela. Tipo, é muito bizarro. A Angela apresenta 3 corpos pra ele no necrotério e fala assim: pode escolher aí, pode ficar à vontade. Só que ele fala assim: mas peraí, você parece que não terminou de me apresentar os corpos ainda. Aí ela apresenta o corpo do Cal e ele vira o Cal, de repente, né? E durante a conversa do jantar e tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo, ele vai parar lá no Ozymandias, todo nu, depois de ter brigado com a Angela, todo nu, depois de ter feito relações sexuais. Ele vai parar lá, conversa com o nosso querido Ozymandias e ele meio que vai pra lá pra pedir ajuda do Ozymandias. E vendo como o Ozymandias tá ainda monitorando a humanidade, mas sozinho numa mansão ou num esconderijo secreto que tá caindo aos pedaços, que tá podre, que assim como ele tá ficando velho, tá ligado? E ninguém se importa muito mais com o Ozymandias, ele já teve o seu tempo de glória, tá ligado? E isso tá deixando ele triste e sozinho e frustrado, né? E ao mesmo tempo a gente é explicado na série lá por que as lulas pequenininhas continuam caindo em certas cidades, porque o Ozymandias continua fabricando aquelas lulas alienígenas e jogando elas por aí pra lembrar do mundo dessa possível ameaça, tá ligado? Mas ninguém muito se importa mais hoje em dia. O plano do Ozymandias já era. E ele fala pro Dr. Manhattan, né? Antes de ajudar o Dr. Manhattan, ele fala: cara, eu quero que você me fale, e aí, tipo, como é que termina, tá ligado? Eu vou ficar bem, eu vou ser reconhecido, eu vou
sei lá, vou ter o que eu mereço. E aí ele fala, cara, olha, eu andei criando vida aí num outro planeta, onde tem seres que estão lá só pra servir, que estão só à procura de um mestre. E é basicamente isso que o Ozymandias precisa, né? Ele precisa que as pessoas deem valor pra ele, porque o plano dele foi ignorado pela humanidade, ou foi esquecido, o tempo passou, tá ligado? E ele não é que nem o Dr. Manhattan, o tempo não passa que nem o Dr. Manhattan pra ele tá sendo esquecido e deixado de lado, tá ligado? E o fato dele estar sendo deixado de lado o frustra, porque ele fez a obra, a masterpiece dele, pra salvar a humanidade e ninguém se importa, ninguém tá nem aí. E isso é muito interessante pra você ver que o ser mais egoísta da Terra, que quer ver sim ele sendo o cara mais importante do mundo, ele precisa de algo também. Todo mundo precisa de algo. E no caso dele é que o seu ego seja alimentado. E quando o Manhattan fala pra ele que ele vai pra um lugar onde todo mundo vai servir ele fala que parece o paraíso, parece o céu. E Manhattan teletransporta ele pra lá, tá ligado? Antes, obviamente, de tudo isso acontecer, ele fala que ele tinha criado um plano pra matar o Manhattan. Antes de ser um canhão muito louco, ele tinha criado um plano, aquele lá era o plano B, ele criou o plano A, que era basicamente implantar um disquinho na cabeça do Dr. Manhattan e fazer ele esquecer de quem ele era. Fazendo ele esquecer de quem ele era, ele esqueceria dos poderes e do que ele é capaz. A não ser num ato de sobrevivência. Assim a gente descobre como a Angela sobreviveu a Noite Branca, tá ligado? E descobre também agora pra que serve esse disquinho e como ele fez esse disquinho. E na real não foi ele que fez, porque era um material que até o Dr. Manhattan desconhecia, da criação do universo. Agora, como o Ozymandias tinha acesso a isso tudo, não faço ideia. E nisso tudo a gente vê o Kal acordando, ao invés da gente ver o Dr. Manhattan como um homem branco, judeu e não sei o que, a gente vê só ele na persona do Kal, o que é mais barato pra série, pra não ter que ter 2, 3 atores interpretando o mesmo personagem. O que me incomoda um pouco, porque por mais que eles tenham escondido bastante o Dr. Manhattan durante a conversa com a Angela, em determinados momentos, não mostrando o rosto dele quase nunca, tá ligado? Você vê que a cabeça, os dedos, são de uma pessoa negra, tá ligado? Não é de um homem branco, né? Pelo menos não aparentemente, tá ligado? Então, me incomoda um pouco naquele momento, mas quando o Kal, tipo, que ele resolve não mudar pra aparência dele de John, tá ligado? E continuar com a aparência de Kal, digamos assim, aí tá tudo certo. Aí é livre-arbítrio da história, contar a história do jeito que ela quer, e funcionou pra mim. Inclusive, que atuações, né, cara, do personagem da Angela, do Kal como o Dr. Manhattan, do Ozymandias, assim, a galera tá atuando num nível, assim, ó, que é lá em cima, tá ligado? E a gente vê, nesse momento que ele fala assim, bom, eu tô com fome, aí ele coloca as crianças num lugar seguro, mostra também que ele já tinha falado com o avô da Angela antes de tudo acontecer, porque tudo acontece ao mesmo tempo, sei lá, é bem confuso nas coisas, tá ligado? Então ele que encontra o Justiça Encapuzada, informa o Justiça Encapuzada que ele tem uma neta e que o Ciclope está vivo, que o Ciclope ainda não morreu, que essa organização da KKK não morreu. Então o Justiça Encapuzada meio que se vê obrigado a voltar, e provavelmente ele procurou todos os meios possíveis pra isso acontecer. E o John fala isso pra Angela, ela fala assim, eu que causei tudo isso. E isso, na real, é o grande paradoxo da série, né? Porque a Angela falando pro coisa, avisa ao avô, e na real, a interferência do Dr. Manhattan na série ocasionou que tudo isso voltasse. De um jeito ou de outro. Mas, o que é bom, porque a 7ª Cavalaria tava aí, o Ciclope não tinha morrido, tá ligado? E eles estariam fazendo o seu plano de um jeito ou de outro, ou aí amedrontando a humanidade de um jeito ou de outro. E aí, nesse momento, parece que John já sabe qual é o futuro dele, tá ligado? E que ele vai morrer, porque aquele canhão, no momento que é direcionado pro Dr. Manhattan, já era, tá ligado? E ao mesmo tempo, a Angela fala assim, não, eu vou lá te salvar e não sei o que. Ela começa a se vestir de Sister Night e tal, e vai lá pra fora e começa a enfrentar a galera, numa ação coreografada muito bonita, muito foda, tá ligado? E aí chega o Dr. Manhattan, nego, ó, só explodindo cabecinha, e você fala, caralho, puta que pariu, que maneiro. Pra quem gosta de sangue, é do caralho. E ver um monte de racistas explodindo, é do caralho, tá ligado? E, mano, e ele fala poucos momentos antes disso, que ele fala que esse é o momento que eu me apaixonei por você, tá ligado? Porque eu falando que eu vou morrer e que não tenho salvação, e você vai lá
tentar me salvar. Isso é incrível. E ele meio que, pra não deixar a mulher dele, a esposa dele morrer, ele meio que se sacrifica pra salvar ela. E aí, vamos lá, viemos cá. Porque assim, ele morreu? Não é possível, cara. O Dr. Manhattan consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, criar clones de si mesmo. Ou será que se matar o Manhattan original, os clones morrem, ele não consegue replicar os clones dele? Eu acho que ele não morreu, tá ligado? Pelo menos aquele morreu, mas os outros não. Pelo menos eu espero que não, porque, meu Deus do céu, não é possível, tá ligado? O ser mais poderoso de todos morrer desse jeito. E aí o episódio parece que acaba, mas na real não acabou não, viu, gente? Se você terminou o episódio nos créditos, foi embora, foi dormir, foi trabalhar, ou parou e sei lá por que motivo, volta lá, porque tem mais coisa. Geralmente eles mostram o que vai acontecer no próximo episódio, bem no finalzinho dos créditos, né? Pelo menos um teaserzinho do próximo episódio. E dessa vez não, eles colocaram uma cena pós-créditos mesmo, assim, contando o que aconteceu com o Wade, do julgamento dele, saca? Então parece que passou mais um bom tempo. Eu contei no bolo ali que ele recebeu 7 velhinhas, então talvez ele esteja lá há 7 anos. Então ainda faltam 2 pra ele chegar no nosso tempo, eu não sei. Não faço ideia, tá? Se o tempo lá... É porque o tempo lá, pelo jeito, passa de maneira diferente, né? Ou já... Aquilo que a gente tá vendo já foi há um tempo, saca? Enfim, não sei. Mas ele é condenado pela galera e todo mundo passa lá um tomatinho na cara dele, meio que humilha o seu mestre, tá ligado? E aí ele ganha esse bolo do Carrasco, ele tem uma conversa com o Carrasco, que parece ser dos primeiros seres vivos criado pelo Dr. Manhattan, que viu a criação do mundo junto com o Dr. Manhattan fazendo, que é interessante, como se fosse o Adão, tá ligado? Então a gente vê que o Carrasco é o Adão, na teoria, né, desse mundo, e ele meio que fala que entende sobre solidão e ser abandonado pelo seu Deus. E aí na hora, Wade, num discurso filha da puta de egoísmo, ele fala assim: o céu não é pra mim. Esse céu não é pra mim, esse céu não precisa de mim, mas eu tenho a minha terra, onde 8 bilhões de pessoas estão sentindo a minha falta. Não sei se é real não, mas tudo bem. Ele fala isso e ele percebe que no bolo há uma ferradura e comemora, fica tudo super feliz e ele começa a abrir lá um negócio dentro da cadeia que ele tá. Então foi tudo armado, tá ligado? Ele queria ir pra lá, mandaram o negócio pra ele usar alguma coisa, alguma ferramenta, tá ligado? Pra poder ir embora pra casa, provavelmente voltar pra Terra. Talvez seja isso o grande plano. É um episódio absurdo, que eu fiquei fantástico em ver como eles adaptaram bem o Dr. Manhattan, a complexidade que é ser o Dr. Manhattan, né, cara? E ao mesmo tempo ser um deus e não ter ciência de tudo, apesar de parecer que ele tem ciência de tudo, tá ligado? Porque ele não tem controle de tudo, apesar dele parecer ter controle de tudo. Então, essa parada toda dele, do Justiça Encapuzada, da 7ª Cavalaria, essa união da Sister Night com o avô dela, a morte do xerife, tudo, foi meio que causada por ele e meio que sem querer, assim, tá ligado? Então, é bizarro, é absurdo, bizarro e maravilhoso. Eu tô louco pra saber o que vai acontecer no último episódio. Ainda tem que ver o que aconteceu com o Looking Glass, o que vai acontecer com o Agente Blake, tipo, e o Coruja, ninguém fala do Coruja, tá ligado? Coruja tá lá preso e dane-se o Coruja, tadinho, não sei o que vai acontecer. Tem muita coisa, tem muita coisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desculpa os barulhos aí, tá, gente? Porque meu bairro é absurdo, mas tá tudo certo. Não se esqueça de comentar o que você achou desse episódio, o que você achou da minha análise aqui nos comentários e passar nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui nesse momento, ó, Facebook, Twitter e Instagram. Passa lá pra gente trocar uma ideia, pra gente ficar mec, pra gente ficar legal. E no mais, beijo na bunda, até a próxima, like, compartilha e tchau!